Você sabia que a visão é responsável por 75% da sua percepção? Procure agora a Ótica Gui Presentes. Faça seus óculos de grau e perceba melhor o mundo. Ótica Gui Presentes, cuidando da sua saúde visual com o melhor atendimento e as melhores marcas. Ray-Ban, Prada, Dolce & Gabbana, Oakley e muito mais. Ótica Gui Presentes, no centro de Balneário Camboriú, na Avenida Brasil, 1854. Telefone 3367-0285. Gente, depois do anúncio de Lupus com Lady Gaga, né? E atingindo também Selena, virou assunto, inclusive para o programa da Vera, observar um pouco mais sobre essa doença que pode realmente, quando chega a atingir a pele, ser tratada inclusive por dermatologista. E hoje a gente vai entender um pouco mais sobre essa doença com a participação da doutora Bruna Marcola, que é médica dermatologista e veio atendendo aí o nosso pedido, a nossa solicitação para essas informações. Tudo bem, doutora? Tudo bem, bom dia, Seja Vera. bem-vinda ao programa. Obrigada. Ai, gente, o que é esse lúpus? Vamos entender? Eu, pelo menos, quero aprender tudo aqui com você. Conta pra gente. Então, o lúpus é uma doença inflamatória do nosso corpo. Inflamatória. Isso. Ele é uma desregulação do sistema imunológico. É um pouquinho difícil, às vezes, para o paciente entender o que é o sistema imunológico, porque quando a gente fala sistema neurológico, todo mundo entende cérebro, sistema cardiovascular, coração. O sistema imunológico seria os nossos protetores contra agentes externos. Por exemplo, se a gente tem uma infecção por uma bactéria, um vírus, a gente tem células, a gente tem mecanismos de defesa para combater esses agentes externos. Por algum motivo, ele se desregulou. E ele começou a combater partes do nosso corpo. Ele começou a pensar, por exemplo, que a pele não faz parte dele, que é um agente estranho. Então, ele vai tentar destruir a pele. Ele começou a pensar que o rim não faz parte dele, então ele destrói o rim, os vasos. E de acordo com o que ele está achando estranho, a gente vai ter a manifestação do lúpus. Então, é uma doença muito variável, assim, de apresentação clínica. Nossa, difícil até para diagnóstico, eu acredito. Muito. Ele costuma sempre acometer mulheres jovens, como foi o caso da Selena, da Lady Gaga. 90% dos pacientes são jovens. Entre as causas dele, a gente acha que pode estar o estrógeno, porque é onde a gente tem uma maior concentração desse hormônio, nessa faixa etária. Fator genético, nem todo mundo que tem lúpus tem na família, né, o diagnóstico de lúpus, mãe, pais, parentes, mas quando tem um fator aumentado disso. E a radiação solar, a radiação ultravioleta entra como um fator importante para ser um desencadeante disso. Quando a gente vê no consultório de dermatologia mesmo, o lúpus, ele pode ser um lúpus que está acometendo o corpo inteiro, inclusive a pele, ou então pode ser um lúpus que tem uma manifestação só na pele. Isso depende muito da avaliação e do diagnóstico até para a gente saber se ele está localizado ou se ele é um lúpus sistêmico. Quando a gente tem um paciente que chega com um quadro que a gente pensa em lúpus, a gente depende muito do que ele está contando, né? Então, não só do exame, porque a gente não tem um exame único que vai falar assim, esse paciente tem lúpus, né? Eu preciso saber, nossa, ele está com dor articular e mais uma alteração em alguns exames, pode levantar suspeita. Ele tem na pele umas manchas que a gente fala que são manchas em asa de borboleta, que acometem as partes fotoexpostas da face, que faz bem uma asinha de borboleta aqui, que é muito sugestivo. Ele tem várias coisas que fazem a gente pensar. Pensando no diagnóstico, a gente começa a fazer a avaliação. Quando é uma manifestação sistêmica, a gente acompanha junto com o reumatologista, que é o outro especialista que trata do lúpus. E quando a gente tem um lúpus discoide, um lúpus só de pele, a gente acompanha e trata com o dermatologista junto. É uma questão, imagina, uma bagunça no corpo, né, no organismo, na questão da imunidade e tal, do metabolismo, tudo junto. E para organizar, simples, entre aspas, o tratamento acontece com bons resultados, com cura mesmo, com equilíbrio de tudo? Não? Ele é uma doença que ele não tem cura, mas ele tem tratamento, né? Então, nós temos vários pacientes que eles entram em remissão, que a gente fala, porque como é uma doença crônica, ela vai ter fases que está ativada, fases de agudização e fases de remissão.
E o tratamento varia muito, porque se ele atacou a pele, a gente tem medicamentos específicos para a pele. Se ele atacou, por exemplo, a parte dos vasos sanguíneos, medicamentos específicos para isso. Então, o tratamento é muito individualizado. Mas a gente tem umas regras gerais para todos os pacientes. Como a gente sabe que ele está associado com radiação solar, então os pacientes com diagnóstico de lúpus, eles não podem ter uma exposição solar. E quando é inevitável isso, tem que ser com uso de protetores adequados para cada pele, prescritos pelo dermatologista. E também é relacionado com o estrógeno, porque como a gente sabe que 90% é mulheres em fases fértil, né, onde a gente tem um elevado número uma elevada quantidade de estrógeno, a gente não pode usar anticoncepcional com essa substância, então a gente tem que fazer umas certas restrições. E de acordo com o sintoma que ele manifestar, né, o tratamento. Uau! Você veja, não é uma doença então que se atinge uma pessoa ou outra, não é uma bactéria, não é um vírus, é o próprio organismo da pessoa que desenvolve então o lúpus e depois fica nessa luta, nos tratamentos, com bons resultados, mas nessa luta para sempre. As pesquisas, os estudos acontecem sempre, né, doutora? São duas coisas bem interessantes de ressaltar. Primeiro, o fato de a Lady Gaga ter assumido que ela tem lúpus, da Celina, que é outra cantora famosa, que foi submetida agora a um transplante renal devido ao lúpus dela ter atacado a parte do rim, isso chamou atenção para os pacientes ficarem atentos, porque a informação sempre é a melhor coisa, né? Para fazer um diagnóstico precoce, você tratar, prevenir sempre é mais fácil do que você remediar, né? Certo. E não ser transmissível. Porque, assim, tem muito preconceito ainda. Não é uma coisa que eu vou passar para você se eu tenho lúpus. É uma manifestação do meu corpo, né? Então, isso é interessante de ser ressaltado também. Hoje aqui, recebendo a doutora Bruna Marcola, ela que é médica dermatologista, esclarecendo um pouco sobre a situação da doença, do problema com o lúpus. E é bom lembrar que você encontra a doutora Bruna junto à Clínica Reabilitare, aqui em Balneário Camboriú, que fica aí o contato para você. Fazendo atendimento também em Blumenau, Bruno? No Centro Clínico Santa Catarina. Maravilha. Também. Muito obrigada pela visita. Eu que agradeço. Obrigada. Até uma próxima.